A luz do poste piscava lá no alto, enquanto a cidade exalava seu silêncio noturno. Um cachorro, magro, trêmulo, cambaleou de trás de uma caçamba de lixo, suas costelas vincando a pele sob um pelo ralo e marrom. Ele parou apenas o tempo suficiente para que suas patas dianteiras cedessem. A queda não fez barulho. Seus olhos semicerrados fixaram-se na entrada do beco, como se esperasse por algo ou alguém. Mas ninguém veio. Ainda não. São Paulo nunca dorme de verdade. A cidade zumbi. O metrô range, os neons piscam e passos cansados ecoam entre as paredes de tijolo. Era quase meia-noite quando Lúcia Martins saiu do prédio comercial que ela limpava toda a noite, com as costas doendo e os sapatos encharcados por ter esfregado o 12º andar 2 vezes. O ar estava denso e quente, mas algo frio se movia dentro dela. Ela já tinha andado por aquele beco centenas de vezes, de cabeça baixa, com a mente anestesiada. Mas naquela noite, ela parou. Um vulto encolhido perto do meio-fio, um cachorro, mal respirando, a pele colada nos ossos, o focinho empoeirado de sangue, e pela primeira vez em anos, algo no peito de Lúcia se mexeu. Uma dor familiar. Ela deu um passo à frente e hesitou. Esta é uma história sobre almas esgotadas que se encontram, sobre a dor que reconhece a dor, e sobre como às vezes o instinto sabe o que o amor esqueceu. Mas naquela noite, ainda havia algo à espreita na escuridão. Lúcia Martins não era o tipo de mulher que as pessoas notavam, nem no ponto de ônibus, nem nos andares do escritório que ela limpava, e muito menos na pensão onde alugava um quarto do tamanho de um armário. Ela mantinha sua vida em silêncio, acordava antes do amanhecer, tinha 2 empregos, enviava metade do salário para a filha, que fazia faculdade em outro estado. Ela nem se queixava. Pelo menos, não em voz alta. Suas mãos estavam sempre vermelhas de água sanitária. Seus joelhos doíam por anos de esfrega-esfrega. Ela costumava cantarolar enquanto trabalhava. Isso parou depois que Tufão, seu cachorro de infância, foi atropelado por um carro quando ela tinha 11 anos. Sua mãe não tinha dinheiro para um veterinário. Não tinha dinheiro nem para enterrá-lo. Ela se lembrava de tê-lo enrolado em uma cortina velha e colocado no mato, atrás do seu bairro na periferia. Ela nunca falou sobre aquele dia, mas às vezes a cena se repetia quando ela não conseguia dormir. Na noite em que tudo mudou, Lúcia tinha acabado de bater o ponto. Ela apertou a jaqueta em volta do uniforme e pegou o atalho pelo beco até o ponto de ônibus. Seus pensamentos giravam. As contas, o ventilador quebrado, as grosserias do chefe. Então, um movimento, um baque surdo, como um corpo pequeno desistindo de ficar de pé. Ela olhou e o viu. Um cachorro, só pele e osso, caído sob a luz amarelada de um poste quebrado. Ela congelou. Um passo à frente, depois 2. Agachou-se com cuidado para não assustá-lo. Seus olhos se abriram, por um tris, e se fixaram nos dela. Eles não imploravam, não entravam em pânico. Eles simplesmente estavam ali, cheios de resignação. O mesmo tipo de cansaço que ela carregava nos próprios ossos. "Ei, amiguinho!" Ela sussurrou, estendendo a mão lentamente. Ele não se encolheu, apenas piscou. Ela olhou em volta. Carros passavam. Um casal ria do outro lado da rua. Ninguém mais sequer notou. Lúcia enfiou a mão na sacola de pano e tirou o sanduíche que não comeu na hora do intervalo. Ela o desembrulhou, arrancou o pão e colocou um pedaço perto do focinho dele. Ele cheirou. Não se moveu. Então veio um som seco e áspero. Sua tentativa de respirar. Foi o suficiente. Algo se quebrou dentro dela. Ela olhou para ele. "Eu não posso te deixar aqui", disse em voz alta, mais para si mesma do que para ele. E naquele momento, ela sabia que não o faria. Lúcia nem pensou, apenas agiu. Ela tirou sua jaqueta de trabalho, dobrou-a 2 vezes e a deslizou suavemente sob o corpo do cachorro. Ele não resistiu. Não conseguia.
Sua respiração era superficial, suas patas moles, sua cabeça balançando levemente enquanto ela o erguia nos braços. Ele não pesava quase nada. A clínica veterinária mais próxima ficava a 12 quarteirões de distância. Os ônibus já tinham parado de rodar. Então, ela andou. Cada passo era uma briga com seus joelhos. Cada quarteirão, uma nova onda de dúvida. E se eles a mandassem embora? E se ele morresse em seus braços? E se ela fracassasse de novo? Ela sussurrou para ele: "Você vai ficar bem. Você não está mais sozinho agora." Quando ela empurrou a porta de vidro da clínica, o suor encharcava suas costas. Uma recepcionista mal ergueu os olhos. "A senhora tem hora marcada?" Lúcia piscou. "Ele está morrendo. Por favor." O sorriso da mulher era educado, frio. "Não atendemos emergências sem depósito depois das 10. A voz de Lúcia falhou. "Eu não tenho nada agora, só... ajude ele, por favor." A mulher se recostou na cadeira. "Sinto muito. São as regras." Atrás delas, uma porta se abriu. Um homem de jaleco saiu no meio de uma ligação. Ele viu o embrulho nos braços de Lúcia, o jeito que suas mãos tremiam, o corpo mole do cachorro. "Espere", disse ele, desligando. "Traga-o para dentro." Ela o seguiu sem dizer uma palavra, por um corredor até uma pequena sala de exames. "Sou o Dr. Andrade", disse ele, colocando o cachorro na mesa com um cuidado profissional. "Há quanto tempo ele está assim?" "Eu não sei. Encontrei ele assim há talvez meia hora." O veterinário não respondeu. Ele já estava examinando o cachorro, checando as gengivas, a temperatura, o batimento cardíaco. Desidratação severa, possível hemorragia interna, desnutrição. Ele está entrando em colapso. Ele pediu soro, oxigênio, antibióticos. Uma assistente entrou correndo. A sala se transformou em um turbilhão de ação. E então, o corpo do cachorro deu um solavanco. Suas pernas tremeram violentamente. Uma convulsão. Lúcia cobriu a boca. Foi brutal. O tipo de coisa que te faz querer desviar o olhar. Mas ela não desviou. O Dr. Andrade o segurou firme. Ele vem sofrendo há muito tempo. A convulsão parou tão rápido quanto começou. O cachorro ficou imóvel de novo, seus flancos subindo e descendo. "Ele se foi?" Lúcia sussurrou. "Não", respondeu o veterinário, "mas estamos no tempo emprestado." Lúcia deu um passo à frente, colocou a mão gentilmente na cabeça do cachorro. A orelha dele se mexeu sob seus dedos. "Não importa o que custar", disse ela baixinho. "Só não deixe ele morrer sozinho." O cachorro passou sua primeira noite na UTI, ligado a fios. Tubos em seu nariz e patas, máquinas piscando suavemente ao seu lado, como uma respiração artificial. Lúcia não foi para casa. Ela dormiu num banco de vinil rachado na sala de espera, de braços cruzados, com a cabeça encostada na parede. Ela não tinha ligado para o trabalho para avisar que ia faltar. Ela nem sequer tinha um telefone. O Dr. Andrade veio vê-la por volta das 4 da manhã. "A senhora deveria ir descansar", disse ele, entregando-lhe um copo de café solúvel. "Eu descanso quando ele descansar", ela respondeu. Na manhã seguinte, ele lhe deu uma notícia que ela não soube como absorver. Ele está estável, mas por um fio, ainda está em estado crítico e existem feridas antigas, cicatrizes, fraturas consolidadas. Alguém o machucou por muito tempo. Lúcia não perguntou como alguém podia fazer aquilo. Ela já sabia. Via isso todos os dias nos olhos das pessoas. O jeito como elas passam por cima da dor, como se fosse lixo na calçada. No segundo dia, o cachorro não tinha se movido, nem um único espasmo. Seu nome não havia sido dito. Ele não tinha um. "Ele já precisa de um nome?" A enfermeira perguntou gentilmente, limpando o pelo ao redor do acesso do soro. Lúcia hesitou. "Não. Só quando ele acordar. Quando ele lutar de novo, ele vai me dizer." Mas no terceiro dia, ele ainda não tinha lutado. Sua respiração ficou irregular novamente.
Uma febre começou a subir. Naquela noite, o coração dele parou. Um alarme disparou. Lúcia estava no corredor, comendo um salgadinho da máquina. Ela deixou o pacote cair e correu. Através da janela de vidro, ela os viu, o Dr. Andrade e sua equipe trabalhando sobre o corpo minúsculo. Compressões no peito, oxigênio, injeções, de novo, e de novo, e de novo. Lúcia ficou paralisada. Seus joelhos travaram. Sua respiração ficou curta. Então, um bip, suave, depois constante. Um batimento cardíaco. Ela não chorou. Ela não desmoronou. Ela apenas pressionou a mão contra o vidro e sussurrou: "Isso, fica comigo." Mais tarde, naquela noite, o Dr. Andrade sentou-se ao lado dela em silêncio. "A senhora não precisava ficar", disse ele. "O senhor também não", ela respondeu. Ele assentiu lentamente. "Eu já vi cães piores que este, mas não muitos. Ele não tem nenhum motivo para confiar em ninguém. E mesmo assim, ele deixa você tocá-lo." Lúcia não disse nada. Ela observava o lento subir e descer do peito dele através do vidro. Cada respiração, uma vitória frágil. A clínica deixou que ela tomasse banho no banheiro dos funcionários. Ela pegou um jaleco emprestado de uma enfermeira. Mesmo assim, ela não foi embora. Os outros notaram. Uma técnica de veterinária lhe trouxe um chá. Outra colocou um cobertor sobre seus ombros quando ela adormeceu sentada. Ninguém mais lhe disse para ir embora. Na quarta noite, um temporal atingiu a cidade. A chuva era tão alta que abafava os monitores. A energia piscou. Uma vez, duas vezes. Então, silêncio. As máquinas desligaram. Um instante se passou. Então, os geradores de emergência entraram em ação. As luzes zumbiram, as telas se acenderam. Mas por alguns segundos, a sala ficou quieta. Quieta demais. Lúcia se levantou, com o coração acelerado. Ela entrou na sala da UTI. O cachorro ainda respirava, mas mal. Seu flanco subia apenas um pouquinho. Então parava. Então subia de novo. Lá fora, um trovão estourou. Lá dentro, o Dr. Andrade entrou atrás dela. "Nós vamos fazê-lo passar a noite", disse ele suavemente. Lúcia assentiu, os olhos nunca se desviando do pequeno corpo envolto em fios e esparadrapo. "Ele nem tem um nome", ela sussurrou. "Então dê um a ele", disse o veterinário. "Nomes importam." Ela pensou por um momento, então sorriu. "Quase nada." "Zico", disse ela. "Curto, forte. Como ele vai ser?" O Dr. Andrade sorriu. "Zico, então." Lúcia se aproximou. Colocou a mão gentilmente sobre o peito de Zico, sentindo o tremular da vida por baixo. "Mas se ele parar de respirar de novo?" ela murmurou. "Eu nem vou sair daqui. Vou segurá-lo até o fim." E naquela noite, o silêncio parecia diferente. Não pesado, não final, mas como uma respiração presa, esperando. Você já testemunhou algo tão instintivo que pareceu quase humano, como um animal escolhendo a confiança em vez do medo, escolhendo você quando tinha todos os motivos para não o fazer? Me diga nos comentários. Às vezes, a sua história, mesmo em poucas palavras, pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir agora. Nós não estamos apenas assistindo a isso, estamos sentindo isso juntos. Aconteceu logo depois do amanhecer. Lúcia tinha cochilado no canto da UTI, com os joelhos dobrados contra o peito, um copo de café de papel esfriando na mão. Um som suave a despertou. Não um bip, não passos, algo menor. Quando ela abriu os olhos, Zico estava olhando para ela. Não para o lado, não através dela, direto para ela. Sua cabeça mal se erguia da toalha, apenas 1 centímetro. Mas foi o suficiente. Seus olhos, embora vermelhos e fundos, continham algo diferente agora. Não dor, não rendição, reconhecimento. Lúcia levantou-se lentamente, o coração batendo forte. Ela se aproximou da cama, agachou-se e prendeu a respiração. Zico não se afastou. Em vez disso,
Ele moveu apenas o nariz em direção à mão dela, que repousava na beirada do cobertor. E então ele a lambeu. Uma vez. Um gesto seco e trêmulo que fez as lágrimas escorrerem pelo seu rosto antes que ela mesma percebesse. Atrás dela, o Dr. Andrade apareceu na porta, segurando uma prancheta. Ele parou. "O senhor viu isso?" Ela sussurrou. Ele assentiu, sorrindo como alguém que assiste a um milagre acontecer em tempo real. "Ele te reconhece", disse o veterinário baixinho. "De algum jeito ele sabe que pertence a você." Zico deitou a cabeça de volta, exausto, mas seus olhos permaneceram abertos, observando Lúcia. E algo não dito passou entre eles. Não gratidão, não dependência, algo mais antigo que a linguagem, mais antigo que o medo. Ela estendeu a mão e colocou a palma suavemente contra o lado do rosto dele. "Você voltou", ela sussurrou. "Eu sabia que você voltaria." Ninguém mais naquela sala entendeu por que Zico se moveu naquela manhã, por que depois de dias de silêncio, imobilidade e sofrimento, ele escolheu aquele momento, aquela pessoa. Mas Zico sabia, e isso era o suficiente. Notícias se espalham rápido quando corações estão envolvidos. Uma das técnicas de veterinária, comovida com a história de Zico, postou um pequeno vídeo de Lúcia alimentando-o com uma colher. Em menos de um dia, viralizou. Choveram comentários. "Quem é essa mulher? Como ele está agora? Por favor, nos mantenha atualizados. Estou chorando no trabalho." Vieram as doações. As pessoas enviaram ração, cobertores, suprimentos médicos. Uma mulher tricotou uma coleira com o nome Zico em fio azul vivo. A equipe da clínica se revezava, lendo as mensagens para ele em voz alta. Zico começou a se curar mais rápido do que qualquer um esperava. No final da semana, ele conseguia ficar de pé por alguns segundos. No 10º dia, ele andou, meio bambo, devagar, mas orgulhoso, pelo corredor da clínica. Cada passo era seguido por aplausos suaves da equipe escondida atrás dos balcões, fingindo não chorar. Lúcia nem saiu do lado dele. Nenhuma vez. Ela começou a trazer livros para ler em voz alta à noite, histórias sobre segundas chances, lealdade e força silenciosa. Os olhos de Zico nunca se desviavam de sua voz. "Acho que está na hora", disse o Dr. Andrade uma manhã, "de ele ir para casa." Lúcia ergueu os olhos. "Para casa?" Ela assentiu lentamente. O pensamento era estranho, mas certo. De volta à pensão, a realidade a esperava como um tapa. Dona Berenice estava no topo da escada, de braços cruzados, com os lábios franzidos, como se tivesse cheirado algo podre. "Você não vai trazer esse cachorro para a minha propriedade." Lúcia não vacilou. "Ele está se recuperando. Não vai dar trabalho nenhum. 100 animais significa 100 animais. Não me importa se ele é um santo. Eu tenho regras, e você assinou. Vou mantê-lo no meu quarto. Quieto, fora de vista." Dona Berenice deu um passo à frente. "Você tem uma noite para resolver isso. Depois disso, ou ele ou o seu quarto." Zico sentou-se aos pés de Lúcia, ainda fraco, com o rabo entre as pernas. Lá em cima, no quarto mal suficiente para um colchão, Lúcia sentou-se no chão, com a cabeça entre as mãos. Ela não tinha economias. Nenhum outro lugar, nenhum amigo na cidade. Ela olhou para Zico. Ele a observava com os olhos firmes. "Como sempre, você deu tudo de si para sobreviver", ela sussurrou. "Não vou deixar que tirem isso de você agora." E naquela noite, ela soube. Eles ainda não estavam seguros. O ar da noite estava mais frio que o normal. Zico se aninhou ao lado de Lúcia no chão, com a cabeça apoiada na coxa dela, sua respiração lenta, mas constante. Lúcia não comia desde a manhã. Seu corpo doía. Sua alma doía mais. Ela continuava repassando as palavras de Dona Berenice. "Uma noite é tudo o que você tem." Às 3h12 da manhã, bateram na sua porta. Depois de novo, mais alto, impaciente. Ela abriu e encontrou Dona Berenice ali, de roupão e chinelos, com a boca torcida de desdém. "Acha que eu esqueci? O tempo acabou."
Por favor, disse Lúcia com a voz trêmula, só mais alguns dias. Dona Berenice olhou para Zico atrás dela. Tire ele daqui, agora, ou você está fora. Por trás da velha, a porta do vizinho se abriu com um rangido. Seu Walter saiu, esfregando o sono dos olhos. Tudo bem? Ele perguntou gentilmente. Não é da sua conta, rosnou Dona Berenice. Ela sabia das regras. Eu tenho uma garagem lá nos fundos, disse seu Walter, olhando para Lúcia. Lá é quente. Eu tenho espaço. A senhora e o cachorro podem ficar lá, por enquanto. Dona Berenice riu. Ah, então agora isso aqui é um abrigo? Resolvam vocês dois. Para mim, já deu. Ela se afastou furiosa. Lúcia ficou paralisada. Suas mãos tremiam. Zico se pressionou contra sua perna, sentindo a tempestade. Seu Walter se aproximou. Estou falando sério, sem pegadinha. Eu só sei como é perder tudo. Lúcia assentiu, incapaz de falar. Sua garganta ardia de gratidão. Ela se virou para pegar suas coisas. Assim que o fez, Zico se levantou, sozinho, sem cambalear, sem pausa. E então ele andou, em direção à porta. Passou por Lúcia, passou por seu Walter, saiu para a varanda. Zico! Ela chamou, preocupada. Então ela viu o que ele viu. Do outro lado da rua, um carro havia parado. Um homem desceu, tropeçando de bêbado, gritando com alguém no telefone. Ele chutou uma lata de lixo com força suficiente para mandá-la voando. Zico rosnou. Foi o primeiro som que ele fez desde que ela o encontrou. Ele deu um passo à frente. Zico! Não! Lúcia sussurrou, correndo atrás dele. Mas o cachorro não atacou. Ele simplesmente se postou no caminho do homem. Rabo para cima, cabeça erguida, seu corpo entre o estranho e o prédio. Ele a estava protegendo. O homem gritou, mas Zico não se moveu. Seu rosnado se aprofundou. Eventualmente, o homem resmungou algo e foi embora. Lúcia correu para Zico, caiu de joelhos, com os braços ao redor dele. Você nem precisa me proteger. Ela soluçou em seu pelo. Mas talvez ele precisasse. Talvez fosse isso que o tinha salvado. Talvez agora, isso a salvaria também. A garagem não era muita coisa, apenas uma única lâmpada, um tapete empoeirado e uma poltrona velha que seu Walter nunca usava. Mas para Lúcia e Zico era o suficiente, era a salvação. Eles fizeram dela um lar em dias. A tigela de comida de Zico ficava ao lado de um cobertor dobrado que Lúcia havia transformado em cama. Ele havia ganhado mais 2 quilos. Seu pelo crescia mais espesso, seus olhos permaneciam brilhantes. Todas as manhãs, seu Walter lhes trazia café. Ele não dizia muito, apenas sentava nos degraus e observava Zico buscar gravetos como se fosse a primeira vez que a alegria tocava o mundo. Com o tempo, seu Walter voltou a rir. Lúcia também. À noite, Zico se aninhava ao lado dela no colchão. Não de guarda, apenas descansando, respirando, inteiro. A clínica ofereceu a Lúcia um emprego de meio período. Limpeza no início, depois para ajudar, depois para aprender. Ela não disse sim na hora, mas quando o fez, sorriu pela primeira vez em meses. Zico a levava para o trabalho todos os dias. Sem coleira, sem dúvida. E se alguém perguntasse por que ela arriscou tudo por um cachorro que nem conseguia latir? Ela apenas dava de ombros. Porque a verdade não precisava de defesa. Às vezes, aquilo que nos salva não fala. Apenas fica. Talvez você já tenha vivido algo assim. Ou talvez conheça alguém que viveu. Alguém que arriscou em uma vida silenciosa e encontrou algo mais alto que as palavras, lealdade, instinto, um motivo para ficar. Se esta história tocou em algo em você, deixe um comentário. Me diga de onde você está assistindo. Me fale sobre o animal que te mudou, te curou, esperou por você. E se você acredita que histórias como esta importam, se você acredita que a compaixão deveria ser contagiante, clica no like.
compartilha com alguém que precisa saber que a força silenciosa ainda existe. E se inscreve no canal se quiser mais histórias como a do Zico. Histórias que nos lembram que nem todos os heróis usam capas. Alguns apenas andam ao nosso lado e nunca nos abandonam.